Você já se perguntou como seria perder tudo aquilo que construiu durante uma vida inteira? Não falo apenas de bens materiais, mas da dignidade, da autoconfiança e até mesmo da fé que você cultivou por décadas. Eu descobri essa resposta aos 49 anos, quando a solidão me fez confundir admiração com amor e palavras bonitas com verdade. Meu nome é Dolores Ribeiro, tenho 76 anos e quero contar como fui seduzida por um homem que dizia falar com Deus. Um homem que beijava a Bíblia com a mesma boca que mentia sobre amor eterno. Um homem que me chamava de instrumento divino, enquanto planejava transformar minha viuvez recente em sua oportunidade de enriquecimento. Nas noites mais silenciosas, quando o vento sopra entre as árvores do quintal da casa da minha irmã, ainda posso ouvir a voz dele. O Senhor tem planos para nós, Dolores. O tom grave e melodioso, com aquele sotaque mineiro arrastado que fazia cada sílaba soar como uma promessa sagrada. Era uma voz que parecia vir das Escrituras, mas escondia intenções que nunca conheceram a luz da verdade. Conheci Ezequiel Oliveira numa manhã de domingo, na igreja batista que frequentava desde que me mudei para Mariana, após a morte do meu marido. Augusto havia partido há menos de um ano, levado por um infarto que não deu tempo nem de uma despedida. Dizem que as pessoas mais vulneráveis são aquelas em luto, e hoje sei que carreguei meu coração enlutado como um alvo visível, marcado para predadores que se alimentam de fragilidades alheias. Naquela manhã, eu usava um conjunto azul marinho que havia comprado para o enterro de Augusto, porque ainda não conseguia me desfazer de qualquer lembrança dele. Meus cabelos já mostravam fios grisalhos que eu não me importava em esconder. O batom cor-de-rosa pálido era a única concessão à vaidade que me permitia. Não imaginava que, naquele dia, minha vida começaria a desmoronar sob o olhar atento de um homem que sabia exatamente o que procurava. A irmã tem uma luz especial, ele disse, surgindo ao meu lado durante o almoço após o culto. Suas palavras caíram sobre mim como um bálsamo inesperado. Quanto tempo fazia desde que alguém havia notado qualquer coisa de especial em mim? Ezequiel tinha os olhos amendoados, penetrantes, que não desviavam dos meus. Mãos firmes que seguravam a xícara de café como se estivesse segurando algo precioso. Cabelos grisalhos bem penteados e um terno simples, mas impecável. As pessoas costumam pensar que só os jovens são ingênuos no amor. Que uma mulher de quase 50 anos, que administrou negócios, criou filhos e enterrou um marido, deveria saber reconhecer um golpista. Mas a solidão tem uma maneira peculiar de reescrever nossas defesas. O coração vazio é como uma casa abandonada. Qualquer um que chegue com uma promessa de luz parece um salvador. Na primeira vez que saímos para jantar, na lanchonete da Dona Zezé na Praça Central, ele segurou minhas mãos sobre a mesa e fechou os olhos. O mundo ao redor pareceu desaparecer. Vejo claramente, disse ele, com uma voz que parecia vir de outro lugar. O Senhor tem planos para nós dois. Um ministério de cura e prosperidade. Seus olhos se abriram, úmidos, como se tivesse testemunhado algo sagrado. Eu acreditei. Acreditei como quem se agarra a um galho durante uma enchente. Acreditei porque queria acreditar. Porque o silêncio da minha casa vazia me assustava mais do que qualquer incerteza sobre aquele homem. Porque depois de perder Augusto, havia um vazio que parecia impossível de preencher. E Ezequiel chegou com palavras que preenchiam cada rachadura da minha alma partida. Se pudesse voltar no tempo, eu diria àquela Dolores de 49 anos: observe as mãos, não os lábios. Observe para onde vai o dinheiro, não para onde apontam as citações bíblicas. Observe os silêncios, não os sermões eloquentes. Mas não se pode voltar atrás. O que posso fazer agora é contar minha história para que outras pessoas, talvez você que me ouve agora, possam reconhecer os sinais que eu ignorei. Porque o diabo nem sempre vem vestido de vermelho com um tridente na mão.
Às vezes, ele vem com uma Bíblia debaixo do braço e versículos decorados sobre prosperidade e bênçãos. Antes de Ezequiel entrar em minha vida, eu era uma mulher diferente. Nasci em 1949, em uma Minas Gerais que ainda preservava valores antigos de família e comunidade. Meus pais, pequenos comerciantes de Mariana, criaram a mim e minha irmã Conceição com disciplina firme e valores inquestionáveis. Papai dizia que uma mulher precisava de 3 coisas na vida: fé para guiar o espírito, educação para sustentar a mente e trabalho para dignificar as mãos. Cresci segurando essas 3 verdades como quem segura 1/3 nas horas difíceis. Conheci Augusto aos 19 anos, numa festa de São João, na Praça da Matriz. Ele tinha 24 e acabara de se formar em farmácia. Quando me tirou para dançar, percebi que suas mãos eram macias, de quem manipulava fórmulas e não pegava no pesado. Casamos após 2 anos de namoro vigiado por minha mãe, que não nos deixava sozinhos nem por 1 minuto. Nossa lua de mel foi em Ouro Preto, a apenas alguns quilômetros de casa, mas para mim parecia outro mundo com suas ladeiras íngremes e casarões coloniais. A primeira farmácia que abrimos era pequena, próxima ao centro de Mariana. Augusto cuidava do balcão e das receitas, enquanto eu administrava as contas e o estoque. Trabalhávamos de sol a sol, economizando cada centavo. Nossos 2 filhos, Marcelo e Luísa, praticamente cresceram entre prateleiras de remédios e o cheiro de álcool e éter. Quando completamos 10 anos de casados, já tínhamos 3 estabelecimentos. Aos 20 anos, nossa pequena rede contava com 5 farmácias espalhadas por Mariana e cidades vizinhas. Você tem tino para negócios, Dolores. Augusto sempre dizia quando eu conseguia fechar uma boa compra com distribuidores ou negociava o aluguel de um ponto comercial novo. Isso me enchia de orgulho. Nas décadas de 70 e 80, não era comum uma mulher participar ativamente dos negócios da família. A maioria das minhas amigas se limitava a cuidar da casa e dos filhos. Eu fazia tudo isso e ainda encontrava tempo para revisar as planilhas de controle de estoque que criara manualmente. Economizamos o suficiente para comprar 3 imóveis além da nossa casa: um apartamento no centro, 2 pontos comerciais e um pequeno sítio nos arredores da cidade, onde plantávamos algumas ervas medicinais e passávamos os finais de semana. Nossos filhos cresceram, estudaram e seguiram seus caminhos. Marcelo tornou-se médico em Belo Horizonte e Luísa, professora universitária no Rio de Janeiro. Visitavam-nos em datas especiais, mas estavam ocupados construindo suas próprias histórias. Quando Augusto fez 60 anos, em 1996, decidimos que era hora de desacelerar. Vendemos 3 farmácias e mantivemos apenas as 2 mais lucrativas, que eram administradas por gerentes de confiança. Planejávamos viajar mais, conhecer nossos netos com calma. Marcelo já tinha uma menina de 3 anos e Luísa estava grávida do primeiro filho. Tínhamos economias sólidas em cadernetas de poupança e alguns investimentos em renda fixa que o gerente do Banco do Brasil, seu Carlos, recomendara. A vida parecia finalmente recompensar nossos anos de trabalho duro, mas o destino tem maneiras cruéis de mudar nossos planos. Numa manhã de domingo de 1997, Augusto não acordou. Seu coração, sempre tão forte e generoso, simplesmente parou durante a noite. Não houve aviso, nem dor aparente, apenas silêncio. O médico chamou de infarto fulminante, palavras técnicas que não diminuíam em nada o buraco que se abriu na minha existência. Os primeiros meses após sua partida foram nebulosos. Meus filhos vieram para o funeral, ficaram algumas semanas e precisaram voltar para suas vidas. Conceição, minha irmã, ofereceu-se para morar comigo, mas recusei. Havia uma parte de mim que acreditava que, estando sozinha, poderia ainda sentir a presença de Augusto na casa que dividimos por quase 3 décadas. Como se o silêncio pudesse preservar seus ecos. Durante aquele primeiro ano de luto, vendi as 2 farmácias restantes.
Não tinha mais energia ou vontade de cuidar dos negócios, mesmo que à distância. Os gerentes ofereceram-se para comprar, e aceitei um valor que sabia ser abaixo do mercado, apenas para encerrar esse capítulo. Tornei-me uma viúva de 48 anos com contas bancárias saudáveis, propriedades valorizadas e um vazio existencial que nenhum bem material poderia preencher. Foi a solidão que me levou de volta à igreja. Não frequentava regularmente desde que me casei, limitando-me às missas de Páscoa e Natal. Mas a comunidade da Igreja Batista do bairro me acolheu com um calor que minha alma gelada pelo luto necessitava desesperadamente. As senhoras do círculo de oração me convidavam para almoços após os cultos de domingo. Os jovens do coral me chamavam carinhosamente de Tia Dolores e pediam conselhos sobre a vida. O pastor Clemente, um senhor de mais de 70 anos, visitava-me ocasionalmente para tomar um café e conversar sobre as Escrituras. Aos poucos, encontrei um novo propósito. Comecei a participar do grupo de assistência social da igreja, que arrecadava alimentos e roupas para famílias carentes. Usava parte do dinheiro que Augusto deixou para comprar material escolar para crianças no início do ano letivo. A dor não desapareceu, mas ganhou uma função. Como dizia minha avó, mãos ocupadas em servir têm menos tempo para sofrer. Era esse o meu estado quando conheci Ezequiel, uma mulher viúva de 49 anos, financeiramente estável, emocionalmente fragilizada, buscando significado em uma vida que havia perdido seu norte. Uma mulher que, sem perceber, carregava um alvo invisível nas costas, feito de vulnerabilidade e recursos financeiros. Uma combinação perigosa que homens como ele sabem identificar a quilômetros de distância. A primeira vez que Ezequiel mencionou dinheiro foi tão sutil que apenas anos depois, relembrando cada momento, consegui identificar como o início da armadilha. Estávamos sentados no banco da praça, observando o movimento da cidade numa tarde de quarta-feira. Fazíamos isso com frequência, apenas estar juntos, conversando sobre a vida e espiritualidade, suas visões e meus medos. Ele segurava minha mão com aquela delicadeza estudada que confundi com respeito. "Dolores?", disse ele, olhando para o horizonte como quem recebe uma revelação naquele exato momento. "Esta noite, o Senhor me mostrou algo extraordinário." Meu coração acelerou. Era sempre assim quando ele começava com aquele tom de voz profético. Em apenas 3 meses de convivência, eu já havia sido condicionada a esperar algo transcendental após aquelas palavras. "O que ele te mostrou, Ezequiel?", perguntei, inclinando-me em sua direção. "Um ministério de cura e restauração. Um lugar onde pessoas quebrantadas encontrariam o amor de Deus através das nossas mãos." Seus olhos brilhavam e sua voz assumiu um tom mais grave. Vi claramente um prédio abandonado se transformando em um farol de esperança. E o mais surpreendente, ele fez uma pausa dramática. "Você estava ao meu lado, como minha companheira nesta obra." Senti um arrepio percorrer minha espinha. Naqueles 3 meses desde nosso primeiro encontro na igreja, Ezequiel havia ocupado um espaço em minha vida que estava dolorosamente vazio. Suas ligações diárias no telefone fixo de casa, sempre às 8 da noite, tornaram-se o ponto alto dos meus dias. Suas visitas para estudar a Bíblia, sempre acompanhadas por uma pequena lembrança, um livro religioso, uma caixinha de bombons, um ramo de flores do campo, preenchiam a solidão das minhas tardes. "Existe um imóvel perfeito para isso", continuou ele, "na saída da cidade, perto do rio. Está abandonado há anos, mas o Senhor me mostrou que podemos transformá-lo em um centro de cura espiritual. O proprietário está disposto a vender por um preço muito abaixo do mercado." Foi a primeira vez que não respondi imediatamente. Uma voz distante, que soava estranhamente como a de Augusto, sussurrou cautela em meu ouvido. Ezequiel percebeu minha hesitação e mudou de assunto habilidosamente, perguntando sobre Luísa, que estava prestes a dar à luz meu segundo neto.
Naquela noite, sozinha em casa, fiquei inquieta. Parte de mim estava entusiasmada com a possibilidade de participar de algo significativo, de ter uma nova missão na vida, além de ser apenas a viúva do seu Augusto. Outra parte, mais racional, questionava a velocidade com que tudo estava acontecendo. Ezequiel e eu nem éramos oficialmente um casal ainda, embora todos na igreja já nos vissem assim. Liguei para Conceição, minha irmã mais velha, que sempre foi meu porto seguro. Ela me ouviu em silêncio enquanto eu descrevia Ezequiel, suas visões e o projeto do Centro de Restauração. Lola, ela disse finalmente, usando o apelido de infância que só ela utilizava. Você conhece esse homem há quanto tempo mesmo? 3 meses, mas parece que o conheço há uma vida inteira, respondi defensiva. Ele tem um chamado especial de Deus. E ele já pediu dinheiro? Claro que não, protestei, ofendida com a insinuação. Ele apenas compartilhou uma visão. Na verdade, ele é muito generoso, sempre traz presentes quando vem me visitar. O suspiro de Conceição atravessou a linha telefônica. Presentes pequenos agora, pedidos grandes depois. Conheço essa história, Lola. Trabalhei 30 anos no fórum. Vi muitos casos assim. Desliguei o telefone irritada, convencida de que minha irmã estava sendo injusta. Conceição não conhecia Ezequiel, não tinha visto como ele orava fervorosamente pelos enfermos após os cultos, como as pessoas buscavam seus conselhos, como o próprio pastor Clemente parecia respeitá-lo. No domingo seguinte, Ezequiel me convidou para conhecer o tal imóvel após o culto. Era uma antiga casa de 2 andares, com um terreno amplo nos fundos, a cerca de 15 minutos do centro de Mariana. As paredes descascadas mostravam manchas de infiltração, e o mato alto havia tomado conta do jardim. Mas Ezequiel caminhava pelos cômodos vazios como se já pudesse ver a transformação. Aqui será a sala de aconselhamento, apontava ele. Ali, um espaço para oração e libertação. No andar de cima, quartos para receber pessoas que vêm de longe em busca de cura. E no terreno dos fundos, quem sabe uma horta comunitária onde os assistidos possam trabalhar como parte do processo de restauração. Seus olhos brilhavam com uma convicção tão genuína que era impossível não se contagiar. Eu começava a enxergar o que ele descrevia, não o prédio decadente à minha frente, mas a visão do que poderia se tornar. O proprietário quer R$80 mil, disse Ezequiel casualmente, enquanto saíamos do imóvel. É praticamente uma doação, considerando o tamanho do terreno, mas ele precisa vender logo, está se mudando para o sul. R$80 mil. Era menos do que eu tinha em uma das minhas cadernetas de poupança. Dinheiro que nem faria falta significativa no montante que Augusto havia deixado. Ainda assim, algo me dizia para ir com calma. Precisaria pensar sobre isso, Ezequiel, respondi, tentando ganhar tempo. É um investimento considerável. Ele parou de caminhar e segurou minhas mãos. Seus olhos fixos nos meus tinham uma intensidade hipnótica. Não é um investimento, Dolores. É um ato de fé. É semear para colher. Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, como diz Lucas 6:38. Naquela mesma noite, ele me pediu em namoro oficialmente, com um pequeno anel de prata que disse ter pertencido à sua mãe. Choramos juntos, enquanto ele falava sobre como Deus havia planejado nosso encontro, como éramos almas gêmeas destinadas a servir ao Senhor lado a lado. 2 semanas depois, transferi R$80 mil para a conta que ele indicou. O imóvel foi comprado, mas por alguma razão que Ezequiel explicou como estratégia ministerial, ficou registrado em nome da Associação Manancial de Vida, uma entidade religiosa da qual ele era o presidente e representante legal. Na época, isso me pareceu perfeitamente razoável. Foi apenas o primeiro passo de uma escada que me levaria cada vez mais fundo em um abismo financeiro e emocional.
a reforma do imóvel exigiu mais dinheiro. Depois vieram os móveis, os equipamentos de som para os cultos, o carro ministerial para visitar os enfermos em cidades vizinhas. Cada pedido vinha embalado em versículos bíblicos sobre generosidade, prosperidade e recompensas divinas. 3 meses após nosso primeiro encontro, nos casamos em uma cerimônia simples na Igreja Batista. Pastor Clemente, que inicialmente parecia entusiasmado com nossa união, mostrou-se estranhamente reservado durante a cerimônia. Mais tarde entendi por quê. Ele havia recebido informações preocupantes sobre o passado de Ezequiel, mas não teve coragem de me confrontar antes do casamento. Um erro que ele me confessou anos depois, com lágrimas nos olhos. Meus filhos não compareceram ao meu segundo casamento. Marcelo estava de plantão no hospital e não conseguiu liberação. Luísa havia dado à luz recentemente e o bebê estava com cólicas. Pelo menos foram essas as justificativas que me deram. Hoje sei que ambos desconfiavam de Ezequiel e tentaram me alertar em conversas telefônicas que eu insistia em encurtar, incomodada com suas perguntas sobre a origem e o passado do meu novo amor. Conceição veio, mas seu abraço na porta da igreja carregava um peso de preocupação. Muito rápido, Lola, sussurrou ela, envolvendo-me com seu perfume familiar de jasmim. Tome cuidado com seu dinheiro. Afastei-me dela, como se suas palavras fossem um insulto à minha inteligência e ao caráter de Ezequiel. Não sabia, então, que aquele dia marcava o início da minha descida ao inferno particular que Ezequiel construiria para mim, disfarçado de paraíso prometido. Um inferno onde eu perderia não apenas meu patrimônio, mas minha dignidade, minha saúde e quase minha vida. Na primeira semana como esposa de Ezequiel, experimentei uma felicidade que parecia confirmar todas as suas profecias. Mudei-me para a casa que ele havia alugado, próxima ao centro de restauração espiritual, deixando para trás o apartamento onde vivi com Augusto por mais de 2 décadas. Ezequiel decorou nossa nova residência com arranjos de flores e versículos bíblicos emoldurados. Este é o início da nossa missão divina, dizia ele enquanto me apresentava cada cômodo como se fosse um palácio, embora fosse uma casa modesta comparada à que eu possuía antes. A lua de mel foi em Ouro Preto, a apenas 12 quilômetros de Mariana. Hospedamo-nos em uma pousada colonial que cobrava diárias especiais para casais em lua de mel. Descobri depois, ao verificar o extrato bancário, que eu havia pago 4 vezes o valor normal de hospedagem. Quando questionei Ezequiel, ele sorriu daquele jeito sereno que me desarmava. O dono é um irmão na fé que precisa de ajuda. Estamos abençoando a vida dele. Foi no retorno dessa breve lua de mel que a transformação começou verdadeiramente. Chegamos em casa numa quinta-feira à tarde e, ainda com as malas no corredor, Ezequiel sentou-se comigo na sala. Seu semblante estava diferente, mais sério, mais profético. Dolores, o Senhor me mostrou algo durante nossas orações na pousada, disse ele, segurando minhas mãos entre as suas. Precisamos unificar nossas finanças para que o inimigo não encontre brechas em nosso ministério. Olhei para ele sem entender completamente o que aquilo significava na prática. O que exatamente você está propondo, Ezequiel? Contas conjuntas, respondeu ele prontamente. Transferir seus imóveis para nosso nome como casal. Consolidar todos os recursos que o Senhor nos confiou sob uma só administração. É sobre confiança, Dolores. Confiança em Deus e em mim, como seu esposo e cobertura espiritual. Hesitei. Durante toda a minha vida com Augusto, mantivemos algumas contas separadas, além das conjuntas. É mais prático assim, dizia ele. Cada um cuida de uma parte e ninguém precisa prestar contas de cada centavo gasto. Não sei, Ezequiel. Augusto sempre achou importante que eu tivesse autonomia financeira, mesmo depois de casados. Seu rosto enrijeceu por um brevíssimo instante, antes de suavizar-se novamente. Augusto era um homem de negócios, não um homem de Deus como eu. Ele pensava nas coisas do mundo, eu penso nas coisas do reino. Na manhã seguinte, estávamos no Banco do Brasil, onde mantinha minhas principais contas.
Seu Carlos, o gerente que me conhecia há anos, lançou-me um olhar questionador quando expliquei que queria adicionar Ezequiel como titular em todas as minhas contas. Enquanto Ezequiel estava distraído preenchendo formulários, seu Carlos me chamou discretamente para sua mesa. Dona Dolores, tem certeza disso? A senhora sabe que ele terá acesso total aos seus recursos, não é? Ele é meu marido agora, seu Carlos, respondi com uma convicção que não sentia totalmente. Entendo, mas a senhora poderia considerar manter pelo menos uma conta separada para emergências. Ezequiel aproximou-se nesse momento, colocando a mão em meu ombro. Algum problema, meu amor? Nenhum, respondeu seu Carlos recuando, apenas explicando alguns detalhes técnicos a Dona Dolores. Em 2 semanas, Ezequiel tinha acesso completo a todas as minhas economias. Em 1 mês, sugeriu que vendêssemos o apartamento no centro para investir na ampliação do ministério. Era um imóvel que eu alugava para um casal de médicos, gerando uma renda mensal considerável. Aquele dinheiro parado em aluguel poderia estar multiplicando-se para o reino, argumentou ele. Você não acha que Deus merece esse sacrifício? Vendi o apartamento por um valor abaixo do mercado para um amigo de confiança de Ezequiel que prometeu pagamento rápido. O dinheiro foi transferido diretamente para a conta do ministério que só Ezequiel administrava. O sítio nos arredores de Mariana foi o próximo. Era meu refúgio, o lugar onde criava minhas galinhas e cultivava as hortaliças que Augusto tanto amava. Ezequiel convenceu-me de que seria perfeito para retiros espirituais. Imagine famílias sendo restauradas naquele ambiente bucólico, Dolores. O sacrifício vale a pena pelo impacto eterno. Cada vez que expressava dúvidas, ele respondia com versículos sobre generosidade ou insinuava que minha hesitação demonstrava falta de fé. Quem ama o dinheiro jamais se fartará, citava ele frequentemente, fazendo-me sentir culpada por querer manter qualquer controle sobre meu próprio patrimônio. Enquanto isso, o Centro de Restauração Espiritual começou a funcionar 3 vezes por semana. Pessoas de diversas cidades vinham em busca das orações poderosas de Ezequiel. Ele tinha um carisma inegável. Sua voz retumbante enchia o salão enquanto profetizava curas e prosperidade sobre os fiéis. Eu observava tudo dos bancos da frente, orgulhosa de meu papel como esposa do homem de Deus. Após cada culto, Ezequiel recebia os parceiros do ministério em uma sala privativa. Eram pessoas que faziam doações substanciais em troca de orações especiais. O dinheiro era sempre entregue em envelopes ou depositado diretamente na conta do ministério, nunca em minha presença. Um dia, enquanto organizava alguns documentos em nosso escritório em casa, encontrei uma pasta com extratos bancários de contas que eu desconhecia. Contas em outros bancos, algumas até em outras cidades, todas com movimentações significativas. Quando confrontei Ezequiel, ele reagiu com uma indignação estudada. Você está me espionando, Dolores. Isso é falta de confiança no seu líder espiritual e marido. Seus olhos, geralmente tão serenos, estavam furiosos. Essas são contas administrativas do ministério. Você não entenderia a complexidade de uma obra de Deus deste tamanho. Aquela foi a primeira vez que vi o verdadeiro Ezequiel por trás da máscara do profeta amoroso. Por um breve momento, sua expressão revelou não o homem de Deus que eu acreditava ter casado, mas um calculista frio que havia planejado cada passo de nossa relação. Esse vislumbre durou apenas alguns segundos antes que ele voltasse ao papel de marido ferido pela desconfiança da esposa. À noite, ele trouxe um buquê de rosas vermelhas e pediu perdão por sua reação excessiva. Culpou o estresse do ministério e prometeu me incluir mais nas decisões financeiras. Na manhã seguinte, entregou-me documentos para assinar, uma procuração que lhe dava poderes para representar-me em qualquer transação financeira ou imobiliária. É apenas para facilitar as coisas, para que você não precise ir ao banco toda vez, explicou com aquele sorriso que antes me derretia,
mas que agora provocavam um incômodo que eu tentava ignorar. Assinei. Foi o maior erro da minha vida. As primeiras dores surgiram numa manhã de terça-feira. Um desconforto na região abdominal que atribuía à comida do jantar beneficente do ministério. Tomei um chá de boldo e segui com minha rotina de preparar materiais para o grupo de mulheres que eu coordenava. No dia seguinte, a dor voltou mais intensa, acompanhada por um cansaço que me obrigou a deitar-me mais cedo. Ezequiel reagiu com uma oração fervorosa sobre mim. É um ataque do inimigo para atrapalhar a obra, declarou ele, impondo suas mãos sobre minha barriga. Satanás sabe que estamos prestes a expandir o ministério para outras cidades e está tentando nos deter. Por 2 semanas, acreditei nessa explicação. Afinal, como mulher de fé, deveria acreditar que batalhas espirituais se manifestavam no corpo físico. Mas a persistência dos sintomas, o amarelamento gradual da minha pele e a perda rápida de peso começaram a me preocupar além da esfera espiritual. Talvez eu devesse consultar um médico, sugeri timidamente durante o café da manhã, enquanto Ezequiel revisava a agenda de cultos do mês. Ele ergueu os olhos dos papéis com uma expressão que misturava desapontamento e repreensão. Dolores, onde está sua fé? Pelas suas feridas somos curados, diz a palavra. Precisamos confiar na cura divina antes de recorrer à medicina dos homens. Aceitei aquela orientação por mais alguns dias, até que minha irmã Conceição apareceu de surpresa em uma tarde que Ezequiel estava viajando para abrir uma filial do ministério em Belo Horizonte. Meu Deus do céu, Lola, o que está acontecendo com você? Exclamou ela assim que me viu. Eu havia emagrecido quase 15 quilos em menos de 2 meses. Minha pele, antes corada, estava amarelada e sem vida. Meus olhos haviam perdido o brilho. É só uma indisposição passageira. Tentei minimizar. Ezequiel diz que é um ataque espiritual. Conceição, que nunca teve paciência para rodeios, pegou sua bolsa e anunciou: Estamos indo ao hospital agora, e não aceito não como resposta. No consultório do Dr. Maurício, um gastroenterologista que conhecia nossa família há anos, senti uma mistura de alívio e apreensão. Parte de mim temia estar traindo a confiança de Ezequiel ao buscar ajuda médica. Outra parte, mais racional, sabia que algo estava muito errado com meu corpo. Após os exames iniciais, o médico sentou-se à minha frente com uma expressão grave que conhecia bem. A mesma que ele tinha usado quando deu o diagnóstico de Augusto anos antes. Dona Dolores, não vou suavizar as coisas. A senhora está com um quadro de câncer no fígado, ainda em estágio inicial. Precisamos fazer uma bateria de exames mais específicos imediatamente e iniciar o tratamento o quanto antes. As palavras caíram como pedras sobre mim. Câncer. A mesma doença que havia levado minha mãe. O mesmo diagnóstico que eu temia secretamente desde que os sintomas começaram. Quanto tempo tenho, doutor? Perguntei com uma calma que me surpreendeu. Não pense assim, respondeu ele, ajustando os óculos de armação fina. Detectamos relativamente cedo. Com o tratamento adequado, suas chances são boas, mas não podemos perder tempo. Saí do consultório em estado de choque, segurando o pedido de exames com mãos trêmulas. Conceição me abraçou no corredor, suas lágrimas molhando meu ombro. Vamos enfrentar isso juntas, Lola, como sempre fizemos desde meninas. Tentei ligar para Ezequiel do orelhão do hospital, mas o celular dele estava desligado. Deixei recado na secretária eletrônica de casa com voz embargada. Precisamos conversar quando você voltar. Fui ao médico, é sério. Naquela noite, hospedada na casa de Conceição porque não me senti bem para ficar sozinha, uma tempestade de emoções me assolou. Medo da doença, culpa por ter desobedecido ao meu marido buscando um médico, raiva de Ezequiel por ter me impedido de procurar ajuda antes e uma profunda tristeza por estar enfrentando aquele momento sem o apoio dele. Como vou pagar o tratamento? Perguntei a Conceição enquanto tomávamos chá na cozinha. Todo o dinheiro que eu tinha está nas contas do ministério ou foi investido na obra.
Não se preocupe com isso agora, disse ela, apertando minha mão. Vamos dar um jeito. Ezequiel retornou minha ligação apenas na manhã seguinte. Sua voz soava distante, quase indiferente quando contei sobre o diagnóstico. Isso é falta de fé, Dolores. Você deu brecha para o inimigo quando foi procurar médicos em vez de confiar na cura divina. Suas palavras me atingiram como um tapa. Onde estava o homem que prometeu cuidar de mim na saúde e na doença? Onde estava o amor que ele proclamava nos cultos dominicais? Preciso que você volte, Ezequiel. Vou precisar começar a quimioterapia na próxima semana. Estou no meio de uma obra crucial aqui em Belo Horizonte. Não posso abandonar o que Deus me chamou para fazer por causa de uma prova que você precisa superar com fé. Seu tom era de quem explica algo óbvio a uma criança teimosa. Ore mais, jejue se puder, e declare sua cura. Voltarei quando terminar minha missão aqui. A ligação terminou, deixando-me com um nó na garganta e a primeira semente de dúvida real sobre o caráter do homem que eu havia escolhido como segundo marido. Aquela noite foi a primeira de muitas que passei chorando até adormecer, questionando não apenas minha saúde, mas todas as decisões que havia tomado nos últimos meses. Durante 3 dias, tentei ligar para Ezequiel várias vezes. Quando finalmente atendeu, disse que estava em oração nas montanhas e não poderia voltar ainda. Pediu-me que continuasse firme na fé e que não me deixasse abater pelo diagnóstico negativo. Na sexta-feira, reuni coragem para voltar à nossa casa, precisando de roupas e documentos para iniciar o tratamento. Ao abrir a porta, fui recebida por um silêncio perturbador. Algo estava diferente. Andei pelos cômodos e percebi. Os objetos pessoais de Ezequiel haviam desaparecido. Suas roupas não estavam mais no armário. Seus livros e bíblias anotadas não estavam nas estantes. Até seu perfume característico, que costumava permear a casa, parecia ter se dissipado. Com o coração acelerado, corri para o escritório. As gavetas estavam reviradas, pastas de documentos abertas, papéis espalhados. O cofre pequeno onde guardávamos documentos importantes estava aberto e vazio. Minha certidão de casamento com Augusto, escrituras dos imóveis vendidos, extratos bancários, tudo havia sumido. Na mesa da cozinha, um bilhete escrito à mão em uma folha arrancada de um caderno. O chamado do Senhor me leva a outros campos. Ore e tenha fé. Foi naquele momento, segurando aquele pedaço de papel com uma mensagem tão fria quanto calculada, que todo o castelo de cartas desabou. As peças se encaixaram em uma imagem horrível que me recusei a ver por tanto tempo. Cada elogio, cada profecia, cada declaração de amor, tudo havia sido cuidadosamente orquestrado para um único fim: meu dinheiro. Desabei na cadeira da cozinha, o bilhete tremendo em minhas mãos. Um soluço profundo emergiu de algum lugar que eu nem sabia existir dentro de mim. Não apenas de tristeza, mas de humilhação, de raiva contra mim mesma por ter sido tão ingênua, tão desesperada por companhia que permiti ser completamente enganada. O telefone tocou, interrompendo meu colapso. Era do banco. A voz da gerente soava preocupada. Dona Dolores, estamos tentando contatá-la há dias. Houve saques significativos em suas contas e uma transferência muito grande ontem. A senhora está ciente disso? Naquele exato momento, enquanto ainda segurava o bilhete de despedida, descobri que não apenas estava sozinha e doente, mas também completamente arruinada. Desliguei o telefone em estado de choque. A gerente do banco continuou explicando detalhes técnicos que mal consegui processar. Algo sobre procurações, transferências eletrônicas e contas offshore. Palavras que nunca fizeram parte do meu vocabulário cotidiano. O que entendi claramente foi que não havia mais nada, nem para o tratamento, nem para viver. Caminhei pela casa que antes parecia um refúgio e agora se revelava uma elaborada armadilha. Encontrei gavetas do escritório reviradas, documentos importantes desaparecidos e,
Num acesso de desespero, comecei a procurar qualquer coisa que Ezequiel pudesse ter deixado para trás. Alguma pista, algum dinheiro esquecido, alguma explicação mais digna do que aquele bilhete insultuoso. No fundo da gaveta do criado mudo, encontrei uma caderneta de endereços que não era minha. Folheando-a rapidamente, reconheci nomes de membros da igreja, incluindo outras viúvas e pessoas idosas que frequentavam o ministério especial de Ezequiel. Seriam todas vítimas como eu, ou apenas potenciais alvos? O telefone tocou novamente. Era Conceição, preocupada com minha demora. Lola, está tudo bem? Você saiu dizendo que voltaria em meia hora. Ele foi embora, Conceição. Minha voz saiu como um sussurro. Levou tudo. Tudo. 40 minutos depois, minha irmã estacionava seu Fiat Uno vermelho na porta de casa. Encontrou-me sentada no sofá da sala, olhando fixamente para a parede onde antes havia um quadro, também levado por Ezequiel, com os dizeres: "A fé move montanhas." "Lola, precisamos ir à polícia", disse ela, sentando-se ao meu lado. "E dizer o quê? Que fui idiota o suficiente para entregar todo o meu dinheiro para um homem que conheci na igreja? Que assinei procurações dando poderes totais para ele mexer nas minhas contas?" Balancei a cabeça. Não há crime quando entregamos tudo de mão beijada, Conceição. No dia seguinte, mesmo assim, fomos à delegacia. O delegado Mendes, um homem de meia-idade com olheiras profundas, ouviu minha história com uma expressão que alternava entre pena e incredulidade. "A senhora tem alguma prova de que foi coagida a assinar esses documentos? Alguma testemunha de ameaças ou violência?" "Não", respondi. "Ele nunca me ameaçou. Usou a Bíblia, não uma arma." "Então, tecnicamente, a senhora autorizou essas transações", concluiu ele, coçando a barba por fazer. "Podemos registrar um boletim de ocorrência por abandono de cônjuge, mas quanto ao dinheiro, será difícil caracterizar como estelionato quando há documentos assinados pela senhora." Saímos da delegacia com um papel que valia tanto quanto o bilhete de despedida de Ezequiel. Uma formalidade burocrática que não traria de volta nem meu dinheiro, nem minha dignidade. Na segunda-feira seguinte, enfrentei outra humilhação. Cheguei ao hospital para a primeira sessão de quimioterapia, a cabeça ainda girando com tudo o que havia acontecido. Na recepção, entreguei meu cartão do plano de saúde que mantinha desde os tempos da farmácia. A recepcionista, uma jovem de não mais que 20 anos, digitou meus dados no computador e franziu o senho. "Senhora Dolores, parece que há um problema com seu plano. Consta aqui como cancelado há 3 semanas." "Como assim cancelado? Deve haver algum engano." Mais teclas digitadas, mais expressões de constrangimento. "Não há engano. O titular solicitou o cancelamento em 15 de abril. O sistema mostra que foi uma solicitação presencial." Ezequiel havia cancelado meu plano de saúde semanas antes de desaparecer. Planejou cada detalhe meticulosamente, incluindo me deixar sem assistência médica quando mais precisaria. A crueldade calculada desse ato fez meus joelhos fraquejarem. "A senhora está bem?" perguntou a recepcionista, notando minha palidez súbita. Quanto custa uma sessão particular?" consegui perguntar. Quando ela mencionou o valor, senti o chão desaparecer sob meus pés. Era mais dinheiro do que eu conseguiria juntar em meses, mesmo se ainda tivesse meu trabalho na farmácia. Naquele momento, eu não tinha nem para o ônibus de volta. Foi ali, no meio do saguão asséptico do Hospital Santa Casa de Misericórdia, que desabei. Não apenas em lágrimas, mas em um choro convulsivo que vinha das entranhas. Um lamento que carregava não apenas a dor do câncer ou da traição, mas a percepção aterradora de que eu poderia morrer não pela doença, mas pela falta de recursos para combatê-la. Uma enfermeira chamada Rita aproximou-se, colocando gentilmente a mão em meu ombro. Alta, negra, com olhos que pareciam carregar a sabedoria de várias vidas, ela me conduziu para uma sala pequena, longe dos olhares curiosos dos outros pacientes. "Respire fundo, senhora. Vamos resolver isso." Entre soluços, contei-lhe minha situação.
O falso profeta, o dinheiro roubado, o plano de saúde cancelado, o diagnóstico recente. Meu Deus, quanta maldade! Murmurou ela, apertando minha mão entre as suas. Mas a senhora não está sozinha. Vamos encontrar um caminho. Rita me levou até a assistência social do hospital. Enquanto esperávamos, ela compartilhou comigo seu lanche, um simples sanduíche de mortadela embrulhado em papel alumínio. Aquele gesto singelo de compartilhar comida com uma estranha em crise me tocou profundamente. Era a primeira gentileza genuína que recebia em semanas. A assistente social, Dona Margarida, uma senhora de cabelos brancos e óculos de aros grossos, ouviu minha história com atenção. Naquele mesmo dia, iniciou os procedimentos para que eu fosse atendida pelo SUS, com prioridade devido à natureza do meu caso. Vai demorar um pouco mais do que seria no plano privado, explicou ela, mas não vamos deixá-la sem tratamento. Voltei para a casa de Conceição naquela noite com duas certezas dolorosas. A primeira, minha vida como a conhecia havia acabado. A confortável viúva da farmácia, respeitada na comunidade, com segurança financeira, já não existia mais. A segunda, sobreviver agora seria uma questão não apenas de vencer o câncer, mas de reconstruir uma existência a partir do zero absoluto, aos 49 anos de idade. Deitada na cama de solteiro do quarto de hóspedes de minha irmã, olhei para o teto descascado. Conceição havia preparado uma sopa que eu mal consegui tocar. O cansaço era tanto que nem chorar eu conseguia mais. Como pude ser tão cega? Perguntei ao silêncio da noite. Não havia resposta para aquela pergunta. Apenas o tic-tac do relógio de parede e o peso esmagador do arrependimento. O primeiro mês após o desaparecimento de Ezequiel e meu diagnóstico foi uma sucessão de humilhações e descobertas amargas. Cada dia trazia uma nova revelação sobre a extensão do golpe que havia sofrido. Uma tarde, enquanto tomava chá com Conceição, o telefone tocou. Era uma funcionária da imobiliária responsável pelo último apartamento que eu ainda possuía. Pelo menos era o que eu pensava. Dona Dolores, estamos com uma situação delicada. O inquilino do seu imóvel na Rua das Acácias está preocupado porque recebeu notificação de despejo. Parece que o apartamento foi vendido há 2 meses. Meu estômago afundou. Vendido? Isso é impossível, eu não vendi nenhum apartamento. Mas é claro que havia sido vendido. Ezequiel tinha usado a procuração para transferir o imóvel para uma empresa da qual provavelmente era sócio oculto. O dinheiro, naturalmente, nunca chegou às minhas contas. Foi preciso enfrentar a realidade. Não restava absolutamente nada do patrimônio que construí com Augusto durante décadas de trabalho honesto. As economias estavam zeradas, os imóveis vendidos e até mesmo minhas joias de família haviam desaparecido da caixinha de veludo azul onde as guardava. Para piorar a situação, descobri que Ezequiel havia feito empréstimos em meu nome. Todos os meses chegavam cobranças de parcelas de dívidas que eu nem sabia que existiam. Meu nome, antes impecável no comércio local, agora estava manchado por inadimplência. Vá ao Procon, Lola, insistia minha irmã. Deve haver alguma proteção legal para casos assim. Fui. Passei horas em filas, preenchi formulários, expliquei minha situação dezenas de vezes para funcionários públicos que alternavam entre a compaixão genuína e o tédio burocrático. A resposta era sempre a mesma. Eu havia assinado os documentos, dado procuração, autorizado as transações. Legalmente, pouco poderia ser feito. A senhora deveria consultar um advogado especializado, sugeriu um dos atendentes. Consultar um advogado. Com que dinheiro? Essa se tornou a pergunta que dominava todas as minhas decisões. Com que dinheiro? Enquanto isso, minha saúde deteriorava rapidamente. A primeira sessão de quimioterapia pelo SUS aconteceu 3 semanas depois do diagnóstico. Uma espera angustiante durante a qual o tumor continuava crescendo. Os efeitos colaterais foram imediatos e devastadores. Náuseas constantes, fadiga extrema, queda de cabelo. Conceição fazia o possível para me ajudar,
mas ela própria tinha limitações financeiras como professora aposentada do Estado. Sua pensão modesta agora sustentava 2 pessoas, e os gastos com medicamentos complementares que o SUS não fornecia eram um peso significativo em seu orçamento. Uma tarde, após voltar exausta de uma sessão de quimioterapia, encontrei minha irmã na cozinha, concentrada em uma atividade incomum. Sobre a mesa havia açúcar, ovos, manteiga e outros ingredientes básicos. O cheiro doce no ar indicava que algo estava no forno. "O que está fazendo, Conceição?" "Biscoitos de nata da mamãe", respondeu ela, sem levantar os olhos da massa que sovava. "Lembrei que você sempre foi melhor do que eu nessa receita." Sentei-me à mesa, observando suas mãos trabalharem na massa como nossa mãe fazia décadas atrás. Um nó se formou em minha garganta, não de tristeza, mas de uma nostalgia quase reconfortante. "Por que biscoitos agora?" "Dona Helena, minha vizinha, está organizando um bazar beneficente na igreja. Pensei que poderíamos vender alguns doces caseiros." Ela finalmente olhou para mim, seus olhos brilhando com uma ideia que já parecia completamente formada em sua mente. "Como fazíamos quando éramos meninas e queríamos comprar presentes de Natal para os pais, lembra?" Lembrava perfeitamente. Aos 12 e 14 anos, Conceição e eu vendíamos cocadas e biscoitos na porta da escola para juntar dinheiro para presentes. Era uma memória de outro tempo, quando tudo parecia possível e o futuro era apenas uma promessa brilhante e indefinida. "Não sei se tenho forças para cozinhar, Conceição." "Hoje você só observa. Quando se sentir melhor, pode me ensinar a fazer aqueles bombons de doce de leite que só você sabe o ponto exato." Naquela noite, apesar do cansaço e da náusea persistente, fiquei acordada pensando na proposta de minha irmã. Não era apenas sobre vender doces, era sobre encontrar um propósito, uma contribuição, por menor que fosse, para não me sentir completamente dependente. Na manhã seguinte, com mãos trêmulas mas decididas, preparei uma fornada de biscoitos amanteigados, daqueles que derretem na boca. Conceição os levou para o bazar e voltou com os olhos arregalados. Venderam tudo em menos de 1 hora, e a dona Carminha da farmácia perguntou se podemos fazer uma encomenda para o aniversário da filha dela. Foi assim que, aos poucos, entre uma sessão de quimioterapia e outra, comecei a fazer pequenas encomendas de doces caseiros. No início, eram apenas biscoitos simples. A energia não permitia mais que isso. Com o tempo, à medida que encontrava um equilíbrio com o tratamento, passei a fazer bombons, bolos de pote, cocadas. O dinheiro era pouco, longe de ser suficiente para uma vida independente, mas proporcionava algo talvez mais valioso naquele momento. A sensação de que eu ainda era capaz, de que ainda tinha algo a oferecer ao mundo. Um desafio constante era conciliar a produção dos doces com meus dias ruins após a quimioterapia. Havia semanas em que não conseguia levantar da cama, quanto mais ficar de pé na cozinha batendo massas ou temperando chocolates. Nessas ocasiões, a frustração era imensa. Cada encomenda recusada significava dinheiro que não entraria, confiança que precisaria ser reconstruída. "Os clientes precisam entender que você está doente", dizia Conceição. "Não", eu insistia. "Não quero ser vista como a doente que faz doces. Quero ser vista pelo meu trabalho, não pela minha condição." Essa determinação me custava caro fisicamente, mas mantinha minha dignidade intacta. Havia dias em que cozinhava sentada em um banquinho, parando a cada poucos minutos para respirar fundo e combater a tontura. Outros em que Conceição me encontrava adormecida sobre a mesa, as mãos ainda sujas de açúcar. O maior desafio, porém, não era físico, era psicológico. Cada biscoito que saía do forno, cada bombom que moldava com minhas mãos trêmulas, era um lembrete do que eu havia perdido. Dos anos de trabalho árduo que se transformaram em cinzas por conta de uma confiança mal depositada. Da humilhação de ter que recomeçar vendendo doces de porta em porta aos 49 anos, depois de já ter sido proprietária de uma rede de farmácias. "Você tem que denunciar aquele canalha, Lola."
Conceição insistia enquanto me ajudava a embalar bombons para uma encomenda. Se não por você, pelas outras mulheres que ele pode enganar. A ideia de que Ezequiel poderia estar, naquele exato momento, seduzindo outra viúva com suas falsas profecias, me revirava o estômago. Mas a vergonha era paralisante. Como admitir publicamente que havia sido tão ingênua? Como expor minha tolice para uma comunidade inteira que me conhecia como uma mulher independente e sensata? Essa batalha interna entre a vergonha e o dever moral de alertar outras potenciais vítimas se tornaria um dos conflitos mais dolorosos da minha jornada de recuperação. Muito mais difícil de resolver do que encontrar o ponto certo do doce de leite ou calcular quanto cobrar por uma caixa de bombons para não ter prejuízo. 3 meses após o início do meu pequeno negócio de doces, enfrentei o primeiro grande contratempo. Uma encomenda para o aniversário de 15 anos da filha de uma cliente importante. 50 bombons de chocolate belga recheados com doce de leite. Investi quase todo o dinheiro que havia guardado na compra dos ingredientes premium. Na véspera da entrega, meu corpo cedeu. Uma febre alta, resultado da imunidade baixa pela quimioterapia, me derrubou na cama. Tremia tanto que nem conseguia segurar um copo d'água. Conceição, apavorada, chamou um táxi e me levou ao pronto-socorro. "E os bombons?" murmurei, delirante, enquanto o soro entrava em minhas veias no hospital. "Esqueça os bombons, Lola. Sua saúde vem primeiro." Mas não era apenas uma questão de bombons. Era a palavra empenhada, a confiança que começava a conquistar, o pouco de dignidade profissional que havia recuperado. Quando recebi alta, 24 horas depois, já era tarde demais. A festa havia acontecido sem meus doces. A cliente, naturalmente, ficou furiosa. "Entendo que a senhora esteja doente, Dona Dolores, mas precisava ter avisado antes. Tive que comprar chocolates do supermercado de última hora." Devolvi o dinheiro do sinal. Desculpei-me profusamente, mas o estrago estava feito. Em uma cidade pequena como Mariana, as notícias correm rápido. Logo, outras encomendas foram canceladas. "Ela não é confiável", sussurravam. "Está muito doente para trabalhar." Foi meu primeiro confronto real com os limites que meu corpo agora impunha. Uma lição amarga. Por mais que quisesse, não podia mais prometer ser a mesma pessoa produtiva e incansável de antes. Precisava aprender a administrar minhas novas limitações. Essa constatação me levou a um período de profunda depressão. Por 2 semanas, mal saí do quarto. O cheiro de açúcar e chocolate, antes reconfortante, agora me causava náuseas. Passei dias olhando pela janela, observando a vida seguir seu curso lá fora, enquanto a minha parecia suspensa em uma bolha de fracasso e autocomiseração. Foi Padre Antônio, durante uma visita pastoral, quem me deu a primeira luz no fim desse túnel. Ele não trouxe palavras de consolo fácil ou promessas vazias de que Deus tinha um plano. Em vez disso, trouxe algo mais valioso, uma história. "Conhece o seu Joaquim da marcenaria?" perguntou, enquanto tomávamos um café na mesa da cozinha. Conhecia de vista, um senhor quieto que fazia belíssimos móveis artesanais. Ele perdeu 3 dedos da mão direita num acidente há 20 anos. Todo mundo achou que nunca mais trabalharia com madeira. Sabe o que ele fez? Reinventou sua técnica. Hoje faz peças que ninguém mais consegue imitar, justamente porque sua limitação o forçou a criar métodos únicos. Aquela história ficou ecoando em minha mente por dias. Se seu Joaquim conseguira transformar uma perda física permanente em uma assinatura única de seu trabalho, o que eu poderia fazer com minhas limitações temporárias? Na semana seguinte, peguei o telefone fixo da sala e liguei para 3 clientes com quem tinha melhor relacionamento. Propus um novo sistema, encomendas programadas com antecedência de pelo menos uma semana, sempre com entrega nos meus dias bons, aqueles mais distantes das sessões de quimioterapia. Também precisei repensar meu cardápio. Os elaborados bombons recheados, que exigiam horas de trabalho contínuo em pé,
foram substituídos por biscoitos amanteigados que podiam ser preparados em etapas, com pausas para descanso entre elas. Criei uma linha de bolos simples, mas saborosos, que podiam ser assados enquanto eu descansava. Para minha surpresa, essa reestruturação forçada acabou funcionando. Os clientes que permaneceram fiéis apreciaram a honestidade sobre minhas limitações. Alguns até passaram a encomendar com mais antecedência, permitindo que eu me organizasse melhor. "A senhora tem coragem, Dona Dolores", disse Dona Carminha da farmácia, quando fui entregar uma encomenda. "Depois de tudo que passou, ainda está aí, batalhando." Aquele comentário aparentemente simples me atingiu como uma revelação. Pela primeira vez, desde que Ezequiel desaparecera com tudo que eu possuía, alguém não estava me vendo como uma vítima digna de pena, mas como uma sobrevivente digna de respeito. Com os pequenos ajustes e a resposta positiva de alguns clientes, consegui construir uma rotina minimamente funcional. O dinheiro era escasso, mal dava para ajudar Conceição com as despesas da casa e comprar alguns medicamentos que o SUS não cobria. Mas havia algo além do dinheiro acontecendo. Eu estava recuperando minha identidade, redefinindo quem era Dolores Ribeiro, além da viúva enganada, ou da paciente com câncer. Em um dos meus exames de acompanhamento, o Dr. Maurício notou a diferença. "Sua contagem sanguínea melhorou significativamente, Dona Dolores. E não é só isso, a senhora parece mais presente." "Como assim, doutor?" "Quando começamos o tratamento, a impressão que dava era que a senhora queria apenas sobreviver ao câncer. Agora parece que quer viver de fato. Isso faz toda a diferença no prognóstico." Ele tinha razão. Algo havia mudado. Embora ainda enfrentasse dias terríveis, quando a dor e o cansaço me consumiam por completo, embora ainda chorasse à noite, relembrando tudo que havia perdido, eu havia encontrado um pequeno propósito para seguir adiante. Claro que nem tudo foram flores. As dívidas que Ezequiel deixara em meu nome continuavam a crescer com juros exorbitantes. Cartas de cobrança chegavam semanalmente. Certa manhã, um oficial de justiça bateu à porta de Conceição com uma intimação para mim. Um banco estava movendo o processo por inadimplência de um empréstimo que eu sequer sabia existir. Tive que enfrentar a humilhação de pedir ajuda jurídica gratuita. Passar horas em filas na Defensoria Pública, explicar repetidamente como havia sido enganada, ver o olhar de julgamento mal disfarçado em alguns atendentes, como uma senhora educada caiu num golpe tão óbvio. A vergonha ainda era uma companheira constante. Cada vez que precisava explicar minha situação financeira, sentia o peso do fracasso. Na farmácia onde antes era tratada como a Dona Dolores da rede de farmácias, agora era apenas mais uma cliente idosa que perguntava pelos medicamentos genéricos mais baratos. Mas o que mais me machucava não eram os problemas práticos, era a perda da confiança, não apenas nos outros, mas principalmente em mim mesma. Como confiar novamente no meu próprio julgamento depois de um erro tão colossal? Como acreditar que poderia reconstruir qualquer coisa depois de perder tudo que construíra em décadas? Essa falta de autoconfiança se manifestava nos momentos mais inesperados. Uma tarde, enquanto experimentava uma nova receita de pão de mel, uma vizinha sugeriu que eu vendesse meus produtos na feira municipal aos sábados. A senhora poderia alugar uma banquinha pequena. Seus doces são maravilhosos, venderiam muito bem. Minha reação imediata foi de pânico. Não estou pronta para isso. O medo de fracassar publicamente, de me expor ao julgamento da cidade inteira, era paralisante. Pense nisso, insistiu ela. Seria uma oportunidade de expandir seu negócio. Aquela sugestão plantou uma semente que, embora eu não soubesse na época, seria crucial para meu futuro. Mas naquele momento, a ideia de me colocar literalmente em uma praça pública, onde todos poderiam ver quem eu me tornara, parecia mais assustadora que o próprio câncer. Faltava pouco para completar 1 ano desde meu diagnóstico, quando recebi 2 notícias importantes no mesmo dia.
A primeira veio do Dr. Maurício, durante minha consulta de rotina. Os exames mostram uma resposta muito positiva ao tratamento, Dona Dolores. O tumor diminuiu significativamente. Se continuarmos assim, podemos pensar em reduzir a intensidade da quimioterapia nos próximos meses. Saí do consultório com lágrimas nos olhos, uma mistura de alívio e gratidão que me acompanhou durante todo o caminho de volta para casa. O ônibus sacolejava pelas ruas de paralelepípedo do centro histórico e eu observava pela janela a cidade que tinha sido palco da minha queda e agora testemunhava minha lenta recuperação. A segunda notícia me esperava em casa. Um envelope oficial da Defensoria Pública. Conceição estava ao meu lado quando o abri, com mãos trêmulas. "Conseguimos anular 2 dos empréstimos feitos em seu nome", exclamou ela, após ler o documento. "O juiz reconheceu que houve fraude, já que você conseguiu provar que estava no hospital nas datas em que supostamente assinou os contratos." Era uma vitória pequena diante do tamanho do estrago financeiro que Ezequiel havia causado, mas representava algo imenso: a possibilidade de justiça, a validação de que eu não era simplesmente uma velha tola, mas vítima de um criminoso habilidoso. Aquela noite, dormi melhor do que em muitos meses. O horizonte, antes completamente escuro, agora mostrava uma fresta de luz. Contudo, a vida logo me lembraria que cada passo adiante seria acompanhado de novos desafios. Na semana seguinte, Conceição veio com uma expressão preocupada. "Lola, preciso conversar sobre algo delicado. A escola onde lecionei está organizando uma excursão de professores aposentados para Ouro Preto. Será uma semana inteira. Sempre quis fazer essa viagem, mas se você precisar que eu fique..." Engoli em seco. A ideia de ficar sozinha por uma semana inteira me aterrorizava. Conceição não era apenas minha irmã, era meu suporte emocional, minha ajudante na cozinha, minha enfermeira improvisada nos dias ruins. "Você deve ir", respondi, forçando um sorriso. "Já dependi demais de você." Depois que ela saiu da sala, fui tomada por uma onda de pânico. Como administraria tudo sozinha? As encomendas de doces, os afazeres da casa, os efeitos colaterais da quimioterapia? E se tivesse uma emergência médica durante a noite? Foi quando o telefone tocou. Era Rita, a enfermeira que havia me ajudado no hospital meses atrás. Ocasionalmente, ela ligava para saber como eu estava. "Como vai a doceira mais corajosa de Minas Gerais?", brincou ela. Sem conseguir conter as lágrimas, contei sobre meu dilema. "Dona Dolores, a senhora conhece o grupo de apoio a pacientes oncológicos do hospital? Nos reunimos 2 vezes por semana. Por que não aparece na próxima quinta-feira?" Nunca fui de frequentar grupos de autoajuda. A ideia de expor meus problemas a desconhecidos me parecia desconfortável. Mas a perspectiva de uma semana completamente sozinha era ainda mais assustadora. Na quinta-feira seguinte, entrei timidamente na sala 204 do Hospital Municipal. 10 pessoas de diferentes idades estavam sentadas em círculo. Uma senhora de cabelos completamente brancos tricotava calmamente enquanto um rapaz jovem, não mais que 30 anos, contava sobre sua experiência com linfoma. "Bem-vinda", disse a psicóloga que coordenava o grupo. "Quer se apresentar?" Comecei hesitante, compartilhando apenas o básico sobre meu diagnóstico. Mas aos poucos, envolvida pela atmosfera de aceitação, me vi contando sobre Ezequiel, sobre a perda do meu patrimônio, sobre os doces que agora vendia para sobreviver. Para minha surpresa, não encontrei julgamento nos olhos daquelas pessoas. Apenas compreensão. Alguns até riram quando descrevi, com uma ironia que nem sabia que ainda possuía, como meu marido profeta havia previsto tudo, menos sua própria fuga com meu dinheiro. "A senhora deveria escrever um livro", comentou um senhor de meia-idade que lutava contra um câncer de próstata. "Quem iria querer ler sobre uma velha tonta que caiu num golpe?" "Eu leria", respondeu uma jovem mãe com um lenço colorido na cabeça. "Porque não é uma história sobre cair num golpe. É sobre se levantar depois." Aquele grupo se tornaria fundamental na minha jornada.
Ali conheci Geraldo, um aposentado que se ofereceu para me buscar em casa nos dias de quimioterapia quando Conceição viajasse. Conheci Aparecida, que vendia artesanato na feira municipal e me convidou a dividir sua barraca para vender meus doces. Metade do aluguel para cada uma, que tal? Propôs ela. A ideia de enfrentar a feira ainda me assustava, mas a presença de Aparecida tornava tudo menos intimidante. No primeiro sábado, preparei apenas 3 tipos de biscoitos. Era o que minha energia permitia. Arrumei-os em pequenas cestas forradas com guardanapos bordados, que Conceição guardava de nossa mãe. O movimento na feira era intenso. Fiquei nervosa ao ver rostos conhecidos passando pela barraca. Pessoas que me conheceram em outra vida, quando eu era a respeitada dona de farmácias. Alguns desviaram o olhar, constrangidos com minha nova condição. Outros pararam, surpresos. Dona Dolores, a senhora está vendendo biscoitos agora? Engoli o orgulho ferido e sorri. Os melhores da cidade. Quer experimentar? No fim do dia, havia vendido tudo. O dinheiro não era muito, mas a sensação de realizar algo concreto, de estar novamente participando do mundo, era inestimável. À noite, sozinha em casa, escrevi um pequeno diário, hábito que havia retomado por sugestão da psicóloga do grupo de apoio. Hoje me senti vista novamente, registrei. Não como a viúva enganada, não como a paciente com câncer, mas como a Dolores dos biscoitos gostosos. É um começo. A semana sem Conceição foi mais difícil do que imaginei. Houve noites de febre alta quando tive que chamar um táxi às 2 da manhã para ir ao pronto-socorro. Houve dias em que não consegui cumprir encomendas e tive que ligar para os clientes pedindo mais prazo. Mas também houve descobertas importantes. Percebi que era capaz de administrar a casa sozinha, mesmo com limitações. Aprendi a pedir ajuda quando necessário, sem me sentir diminuída por isso. E, principalmente, descobri que havia uma rede de apoio invisível ao meu redor. Pessoas como Rita, como os membros do grupo de apoio, como a vizinha que passava para verificar se eu precisava de algo. Quando Conceição voltou, encontrou uma Dolores diferente. Não completamente transformada, mas certamente mais forte, mais segura. Você parece bem, Lola, observou ela enquanto desfazia as malas. Aconteceu alguma coisa? Acho que redescobri algo que havia perdido, respondi. A certeza de que posso recomeçar, mesmo que seja do zero absoluto. Foi durante essa semana sozinha que tomei 2 decisões importantes. Primeiro, procuraria a polícia para registrar formalmente uma queixa contra Ezequiel. A vergonha já não podia ser mais importante que a justiça. Segundo, aceitaria o convite de Aparecida para participar regularmente da feira municipal. Essas decisões marcariam o início de uma nova fase na minha luta pela recuperação, não apenas física, mas também emocional e financeira. O caminho ainda seria longo, com muitos obstáculos pela frente, mas pela primeira vez, desde que me vi sozinha e doente, eu começava a vislumbrar um futuro onde não seria definida apenas pelas minhas perdas, mas também pelas minhas conquistas, por menores que fossem. Pisar na delegacia foi mais difícil do que imaginei. O prédio antigo de paredes amareladas tinha um ar intimidador que me fez hesitar na entrada. Segurei firme a pasta azul com todos os documentos que havia separado. Extratos bancários, cópias de transferências, o contrato de casamento, registros médicos do período em que Ezequiel desapareceu. "Posso ajudar, senhora?" perguntou um policial jovem na recepção. Vim registrar uma queixa. Fui encaminhada para uma sala nos fundos, onde um investigador de meia-idade me recebeu com uma expressão neutra. Na parede, atrás dele, um mural com fotos de criminosos procurados. Por um instante, imaginei o rosto de Ezequiel ali. Dona Dolores Ribeiro, ele leu em meus documentos. "O que a senhora gostaria de denunciar?" As palavras saíram com dificuldade no início, mas aos poucos ganharam fluidez. Contei tudo: como nos conhecemos, o casamento apressado, as transferências bancárias, os empréstimos forjados, o abandono quando descobri o câncer. O investigador, Tenente Rogério, segundo a placa em sua mesa,
Tomava notas sem demonstrar emoção. A senhora tem alguma foto recente dele? Entreguei a única que guardei, tirada em nosso casamento. Eu sorria radiante, enquanto Ezequiel mantinha aquele olhar sereno que tanto me encantou. Sabe de outras vítimas? Não tenho certeza, mas ouvi rumores sobre um esquema semelhante em Ouro Preto. O tenente suspirou, depositando a caneta sobre o bloco de anotações. Dona Dolores, vou ser sincero. Esses golpes são muito comuns e difíceis de resolver. O sujeito provavelmente usa documentos falsos, muda de nome de cidade em cidade. O dinheiro costuma ser transferido para contas fantasmas, depois sacado e desaparece. Então não há nada a fazer? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Não disse isso. Vamos registrar sua denúncia e investigar. Mas a senhora precisa entender que as chances de recuperar seu dinheiro são pequenas. Saí da delegacia com sentimentos contraditórios. Por um lado, me sentia aliviada por finalmente denunciar Ezequiel. Por outro, as palavras do tenente haviam diminuído minhas esperanças de justiça. Uma semana depois, recebi um telefonema que mudaria tudo. Dona Dolores, aqui é o tenente Rogério. A senhora poderia comparecer à delegacia amanhã? Temos novidades sobre seu caso. Passei a noite em claro, imaginando os mais diversos cenários. Teriam encontrado Ezequiel? Recuperado algum dinheiro? Ao chegar à delegacia na manhã seguinte, fui recebida por Rogério e uma mulher que não conhecia. Esta é a delegada Marta, da Delegacia Especializada em Estelionato. Seu caso foi transferido para a equipe dela. A delegada tinha um olhar perspicaz e uma pasta grossa sobre a mesa. Dona Dolores, sua denúncia conectou várias pontas soltas. O homem que a senhora conhece como Ezequiel Oliveira consta em nossos registros como Carlos Eduardo Mendonça, Padre Felipe Santana e, mais recentemente, Pastor Samuel Damasceno. Meu coração disparou. Não estava louca, não era a única. Ele aplicou golpes semelhantes em pelo menos 4 cidades de Minas. Sempre o mesmo padrão. Aproxima-se de mulheres maduras, geralmente viúvas com posses, estabelece algum tipo de relação religiosa ou espiritual, casa-se rapidamente e desaparece com os bens. Vocês o encontraram? Perguntei com voz trêmula. Ainda não, mas agora temos um perfil completo e mandados de busca e apreensão. E mais importante, conseguimos rastrear parte do dinheiro. A delegada explicou que algumas propriedades haviam sido adquiridas com recursos desviados das vítimas e estavam em nome de laranjas, pessoas que emprestavam seus nomes para esconder os bens do golpista. Não posso prometer que a senhora recuperará tudo, mas há boas chances de recuperar parte significativa. Saí da delegacia naquele dia com uma sensação que não experimentava há muito tempo: esperança. Não a esperança inocente que me fizera acreditar nas visões divinas de Ezequiel, mas uma esperança cautelosa, baseada em fatos concretos. A notícia se espalhou rapidamente pelo pequeno círculo de pessoas que conheciam minha história. No grupo de apoio oncológico, fui recebida com aplausos na reunião seguinte. A senhora é muito corajosa, disse Aparecida, enquanto arrumávamos nossa barraca na feira. Muita gente teria ficado calada, por vergonha. Não foi coragem, respondi sinceramente. Foi necessidade de encerrar um capítulo para poder continuar vivendo. Nos meses seguintes, minha rotina ganhou um novo elemento: visitas frequentes ao fórum e à delegacia para acompanhar o caso. Conheci outras vítimas de Ezequiel, ou qualquer que fosse seu verdadeiro nome. Entre elas estava Margarida, uma professora aposentada de Ouro Preto que havia perdido a casa onde morava havia 30 anos. Ele me convenceu que precisávamos vender a casa para investir num projeto missionário na África, contou ela com olhos marejados. Assinei a procuração sem ler direito. Quando percebi, a casa já tinha sido vendida e ele havia desaparecido com o dinheiro. Estabelecemos uma estranha irmandade, unidas pela dor semelhante. Trocávamos histórias sobre como havíamos sido enganadas,
mas também sobre como estávamos reconstruindo nossas vidas. Margarida agora dava aulas particulares de francês em sua pequena kitnet. Regina, outra vítima, vendia cosméticos de porta em porta. Ele me deixou endividada até o pescoço, comentou Regina durante um dos nossos encontros no café próximo ao fórum. Mas estou conseguindo pagar as contas um mês de cada vez. Ouvir essas histórias trouxe uma perspectiva importante. Eu não estava sozinha em minha dor, nem em minha luta pela recuperação. E comparando nossas situações, percebi que, apesar de tudo, eu tinha sido privilegiada. Contava com o apoio de Conceição, com a possibilidade de fazer biscoitos e doces, com um tratamento médico que estava funcionando. 6 meses após minha denúncia, Ezequiel foi finalmente capturado em uma pousada no litoral de Santa Catarina, onde já se apresentava como um empresário do ramo imobiliário. A notícia chegou por telefone, numa tarde em que eu preparava uma fornada de pães de mel. "Prendemos ele, Dona Dolores", informou o tenente Rogério. "O reconhecimento será amanhã às 10 horas. No dia seguinte, com as pernas trêmulas, entrei na sala onde ocorreria o reconhecimento. Através do vidro espelhado, observei 5 homens enfileirados. Reconheci Ezequiel imediatamente, mesmo mais magro e com o cabelo diferente. Seus olhos ainda tinham aquela intensidade hipnótica. "Número 4", disse com voz firme. Voltei para casa naquele dia com uma sensação estranha. Não havia a satisfação que imaginei sentir ao ver meu algoz capturado. Em vez disso, senti principalmente alívio. Não por vingança cumprida, mas pela certeza de que ele não poderia mais fazer outras vítimas. A longa batalha judicial apenas começava. Foram audiências, depoimentos, papeladas intermináveis. O processo de recuperação dos bens seria ainda mais lento. Mas algo fundamental havia mudado. Eu não era mais apenas uma vítima passiva. Era alguém que lutava ativamente por justiça, não apenas para mim, mas para todas nós que havíamos sido enganadas. Em meio a tudo isso, meu tratamento continuava. Os médicos comemoravam minha resposta positiva à quimioterapia e os exames mostravam redução contínua do tumor. "A senhora tem uma força vital impressionante", comentou o Dr. Maurício em uma das consultas. Talvez ele estivesse certo. Talvez a mesma determinação que me fazia enfrentar o processo judicial estivesse me ajudando a combater o câncer. Aquele ano me ensinou que justiça e cura seguem caminhos paralelos. Ambos exigem persistência. Ambos têm retrocessos e avanços. Ambos transformam quem somos. E, principalmente, ambos são processos, não eventos isolados. Não há um momento mágico em que você se declara curado ou vingado. Há apenas passos diários em direção a uma vida onde a dor, embora presente, não é mais o elemento central da sua história. Quando completei 55 anos, em 2004, organizei uma pequena celebração no quintal da casa de Conceição. Não era uma data redonda ou especialmente significativa, mas para mim representava um marco importante. 5 anos desde o diagnóstico de câncer, 3 anos desde a prisão de Ezequiel e o início oficial da minha segunda vida. Os convidados formavam um grupo eclético: Conceição e alguns de seus colegas professores, meus amigos do grupo de apoio oncológico, vizinhos que haviam se tornado clientes fiéis dos meus biscoitos, o tenente Rogério, que mesmo após a conclusão do caso manteve contato, e até mesmo Margarida, que viera de Ouro Preto especialmente para a ocasião. A mesa estava repleta de quitutes que eu mesma preparara. Pão de queijo quentinho, empadinhas de palmito, quibes assados e, claro, meus famosos biscoitos amanteigados. No centro, um bolo simples coberto com glacê branco e decorado com flores naturais do jardim. "Um brinde à nossa aniversariante", propôs Conceição, erguendo uma taça de vinho. "Que foi ao inferno e voltou mais forte." O comentário arrancou risos e aplausos. Eu sorri, emocionada. Às vezes ainda me surpreendia ao perceber quanto minha vida havia mudado naqueles anos. O processo judicial contra Ezequiel havia se arrastado, mas trouxe resultados concretos.
Não recuperei tudo, grande parte do dinheiro nunca foi localizada, mas consegui reaver um dos imóveis e uma indenização parcial, o suficiente para garantir alguma segurança financeira e, principalmente, para provar que a justiça, ainda que lenta e imperfeita, poderia funcionar. Meu pequeno negócio de doces cresceu além das minhas expectativas iniciais. Da barraca compartilhada com Aparecida na feira municipal, evoluí para um espaço fixo no mercado municipal de Mariana, uma pequena loja que batizei carinhosamente de Doces Renascer. Não era nada luxuoso, apenas um balcão, algumas prateleiras, uma vitrine refrigerada, mas representava enormemente para mim. Era a prova tangível de que eu havia conseguido construir algo novo das cinzas do que perdera. Conforme o negócio crescia, percebi que não conseguiria dar conta sozinha. Foi quando tive a ideia de oferecer oportunidades para outras mulheres em situação semelhante à que eu vivera. Comecei com Regina, uma das vítimas de Ezequiel, que estava enfrentando dificuldades financeiras. Não sei fazer doces elaborados, ela confessou quando lhe ofereci a parceria. Posso te ensinar. Comecei sabendo apenas as receitas básicas que minha mãe me ensinara. Em poucos meses, Regina dominava a produção dos biscoitos mais vendidos. Logo depois, convidei Josefa, uma senhora de 67 anos que conheci no grupo de apoio oncológico. Estava em remissão de um câncer de mama, mas havia perdido o emprego durante o tratamento e não conseguia nova colocação por causa da idade, como ela mesma dizia com amargura. Sem perceber, estava criando mais que um negócio. Estava formando uma comunidade de mulheres que, como eu, recomeçavam do zero. Algumas vinham de relacionamentos abusivos, outras enfrentavam doenças graves. Todas carregavam histórias de perdas e recomeços. A senhora deveria registrar isso oficialmente, Dona Dolores, sugeriu o contador que me auxiliava com as questões fiscais do negócio. Transformar numa cooperativa ou associação. Tem apoio governamental para iniciativas assim. Foi assim que nasceu o projeto Renascer Doces, oficialmente registrado como uma cooperativa de mulheres em situação de vulnerabilidade. Conseguimos um pequeno financiamento do Banco Regional de Desenvolvimento que permitiu ampliar a cozinha e oferecer treinamento formal para as novas integrantes. Naquela festa de aniversário, olhando ao redor para as pessoas que haviam se tornado parte importante da minha vida, percebi que havia encontrado algo que nem sabia que procurava. Um propósito maior que minha própria sobrevivência. Dona Dolores, a senhora se importa se eu fizer um brinde também? Pediu Josefa, erguendo-se com alguma dificuldade. Claro que não. Quero agradecer à aniversariante não apenas por mais um ano de vida, mas por dar sentido à vida de tantas de nós. Antes de conhecer Dona Dolores, eu achava que minha história tinha acabado, que depois do câncer, depois da demissão, depois dos 60, não havia mais capítulos para escrever. Ela me mostrou que sempre podemos começar um novo parágrafo. As palavras de Josefa me tocaram profundamente, pois refletiam meu próprio percurso. Quantas vezes, nos momentos mais sombrios, quando descobri o desaparecimento de Ezequiel com tudo que eu possuía, quando recebi o diagnóstico do câncer, pensei que minha história havia chegado ao fim? Depois da festa, já sozinha em meu quarto, abri o diário que mantinha religiosamente desde os tempos do tratamento. Agora estava no 3º caderno. Folheei páginas antigas, testemunhas de tanto sofrimento, mas também de pequenas vitórias diárias. Alcancei uma página em branco e escrevi: Hoje completo 55 anos. Não tenho mais o patrimônio que construí com Augusto durante décadas. Não tenho mais os cabelos fartos que eram meu orgulho na juventude. A quimioterapia os fez crescer mais ralos e completamente brancos. Não tenho mais a energia para trabalhar 12 horas seguidas, como fazia nas farmácias. Mas tenho algo que não tinha antes, a certeza de que perdas não definem quem somos. É o que fazemos a partir delas que conta. Fechei o diário com uma sensação de paz que nem sempre me acompanhava. Sabia que haveria dias difíceis pela frente,
O câncer, embora em remissão, exigia monitoramento constante. As cicatrizes emocionais do abandono ainda se manifestavam em momentos inesperados. A cooperativa enfrentava os desafios típicos de qualquer pequeno negócio. Mas agora eu tinha ferramentas que me faltaram quando tudo desabou. Uma rede de apoio genuína, confiança nas minhas capacidades e, principalmente, a perspectiva que só as grandes tempestades da vida podem trazer. A consciência de que toda crise, por mais devastadora que pareça, carrega consigo sementes de renovação. Adormeci pensando nas mulheres da cooperativa, nas histórias que compartilhávamos enquanto as mãos trabalhavam na massa dos biscoitos. Em como cada uma encontrava, naquele trabalho simples, não apenas sustento, mas dignidade. Em como aprendi que recomeçar, mesmo do zero absoluto, não significa necessariamente retroceder. Às vezes, significa encontrar um caminho que sempre esteve destinado a nós, mas que só poderia ser revelado após perder tudo aquilo que achávamos essencial. Na manhã do meu aniversário de 60 anos, em 2009, recebi um telefonema inesperado. Estava na cozinha da cooperativa, ensinando a Maria Eduarda, nossa mais nova integrante, como conseguir o ponto exato do doce de leite, quando Conceição apareceu com o telefone sem fio na mão, expressão séria no rosto. É do fórum, Lola. Um frio percorreu minha espinha. Depois de tantos anos, as ligações oficiais ainda me causavam aquela sensação de desconforto, reminiscência dos tempos em que cada envelope timbrado trazia uma nova decepção. Dona Dolores Ribeiro? A voz formal do outro lado da linha perguntou. Estamos entrando em contato para informar que foi marcada uma audiência extraordinária referente ao seu processo. O réu Ezequiel Oliveira solicitou falar pessoalmente com a senhora antes da audiência de progressão de pena. Minhas mãos começaram a tremer tanto que precisei me sentar. Ezequiel queria me ver. Depois de quase 10 anos, aquele nome ainda tinha o poder de me desestabilizar completamente. A senhora não é obrigada a comparecer, continuou a voz, percebendo meu silêncio prolongado. É completamente opcional. Eu vou, respondi automaticamente, antes mesmo que minha mente pudesse processar completamente a decisão. Nas semanas que se seguiram, mal consegui dormir. Embora o tratamento contra o câncer tivesse sido bem-sucedido e eu estivesse em remissão há anos, meu corpo reagiu como se a doença tivesse retornado. Suores noturnos, falta de apetite, uma fadiga que nenhum descanso parecia aliviar. Tem certeza que quer fazer isso, Lola? Perguntou Conceição pela 10ª vez quando estávamos a caminho do presídio. Ela havia insistido em me acompanhar. Não deve nada a esse homem. Não é por ele, respondi, observando a paisagem árida pela janela do carro. É por mim. No dia marcado, sentei-me numa sala pequena e asséptica, esperando. Minhas mãos estavam entrelaçadas sobre a mesa de fórmica, unhas curtas e limpas. Mãos de quem trabalha com alimentos, mãos que havia anos não usavam anéis, nem mesmo aliança. Quando a porta se abriu e ele entrou, acompanhado por um guarda, quase não o reconheci. O tempo e a prisão haviam transformado completamente aquele homem que um dia me pareceu imponente. Seus ombros curvados, o cabelo completamente branco, o rosto marcado por rugas profundas de preocupação. Nada restava daquele falso profeta carismático que conquistava multidões com seu olhar magnético. Obrigado por vir, ele disse, sentando-se à minha frente com dificuldade. Permaneci em silêncio, não por raiva ou mágoa, mas porque simplesmente não sabia o que dizer. O que se fala para alguém que destruiu sua vida e agora está reduzido a uma sombra? Estou morrendo, Dolores, continuou ele direto ao ponto. Câncer no pâncreas, estágio terminal. Talvez tenha 2 meses. Um turbilhão de emoções me invadiu. Ironia, tristeza, compaixão, uma estranha sensação de justiça poética. O mesmo diagnóstico que recebi quando ele me abandonou agora o consumia por dentro. Vim pedir seu perdão, declarou,
olhando diretamente em meus olhos pela primeira vez. Não para morrer em paz, não mereço paz, mas porque você merece seguir sem o peso do que fiz. Seus olhos estavam marejados, verdadeiramente vulneráveis pela primeira vez desde que o conhecera. Naquele momento, percebi algo transformador. Eu já havia seguido em frente muito tempo antes. O perdão que ele buscava tão desesperadamente já havia acontecido silenciosamente, não como um presente para ele, mas como uma necessidade para mim mesma. Ezequiel, falei finalmente, minha voz surpreendentemente firme. O que você fez mudou minha vida completamente. Perdi quase todo o material que construí, mas encontrei algo muito mais valioso no processo. Retirei da bolsa algumas fotos da cooperativa, das mulheres trabalhando, sorrisos nos rostos, enquanto preparavam os doces que agora eram vendidos em 3 cidades da região. Essa é minha vida agora. Essas mulheres são minha família. Cada uma tem uma história de perda e recomeço, como eu. Seus olhos percorreram as fotos, confusos. Você me ensinou a lição mais difícil e mais importante da minha vida, continuei. Que às vezes precisamos perder tudo para descobrir do que realmente somos feitos. Quando saí daquela sala, minhas pernas estavam bambas, mas meu coração incrivelmente leve. Conceição me esperava no corredor, ansiosa, pronta para me amparar caso eu desabasse. Mas para a surpresa de nós duas, eu sorria. Acabou, Conceição, disse abraçando minha irmã. Realmente acabou. No caminho de volta para casa, contei-lhe sobre o encontro, as condições precárias de saúde de Ezequiel, seu pedido de perdão e, principalmente, minha surpreendente reação. Não havia sentido raiva, nem desejo de vingança, nem mesmo satisfação ao vê-lo naquela situação degradante. Apenas uma profunda certeza de que aquele capítulo estava encerrado. Quase senti pena dele. Confessei, enquanto observávamos a paisagem montanhosa de Minas Gerais pela janela do carro. Imagino que isso te pareça loucura. Não, Lola, respondeu Conceição, pegando minha mão. Isso me parece libertação. Naquela noite, convoquei uma reunião extraordinária com todas as mulheres da cooperativa. Reunimo-nos ao redor da grande mesa da cozinha industrial, onde misturávamos farinha, açúcar e histórias de vida todos os dias. Hoje finalmente encerrei um capítulo importante da minha vida, comecei, observando aqueles rostos que haviam se tornado tão familiares e queridos. E percebi que preciso compartilhar algo com vocês. Contei-lhes sobre o encontro com Ezequiel, omitindo detalhes dolorosos, mas compartilhando a essência da experiência. Algumas já conheciam minha história completa, outras sabiam apenas fragmentos. O que descobri hoje é que nossa cooperativa não nasceu apesar do que sofri, mas por causa disso, continuei. Cada biscoito que fazemos, cada pacote que vendemos, cada nova mulher que acolhemos aqui é uma prova de que a dor pode ser transformada em propósito. Olhares emocionados se entrecruzaram ao redor da mesa. Regina, a primeira a se juntar a mim nessa jornada, enxugou discretamente uma lágrima. Por isso tomei uma decisão, anunciei. Vou transferir formalmente a propriedade da cooperativa para todas nós, em partes iguais. A partir de hoje, oficialmente, não sou mais dona. Somos todas. Um silêncio atônito precedeu uma explosão de reações emocionadas. Perguntas, agradecimentos e preocupações se misturaram numa confusão de vozes. Mas, Dona Dolores, a senhora construiu tudo isso, protestou Josefa. Construímos juntas, corrigi, e juntas continuaremos. Só que agora, legalmente, cada uma terá seu nome nos documentos, sua parcela nos lucros, sua voz nas decisões. Nos dias seguintes, trabalhei com o advogado para formalizar a transformação da empresa numa cooperativa genuína, onde cada membro teria direitos iguais. Foi um processo burocrático complexo, mas libertador. O encontro com Ezequiel provocou outras mudanças importantes.
Decidi finalmente aceitar o convite para compartilhar minha história no grupo de apoio a vítimas de golpes financeiros que se reunia quinzenalmente no centro comunitário. Até então, sempre recusara, temendo expor minha vulnerabilidade ou, pior, encontrar julgamento nos olhos dos outros. Meu nome é Dolores, disse, voz trêmula, na primeira reunião. E perdi tudo que construí durante décadas para um homem que dizia falar com Deus. Os rostos à minha frente não mostravam pena ou julgamento, apenas reconhecimento. Aquelas pessoas entendiam exatamente o que eu havia passado, pois carregavam cicatrizes semelhantes. Ao terminar meu relato, uma senhora de aproximadamente minha idade aproximou-se. Sua história me deu esperança pela primeira vez em 3 anos, confessou. Achei que minha vida tinha acabado quando descobri que meu contador, que considerava quase um filho, havia desviado todas as economias da minha aposentadoria. Trocamos contatos e, em menos de um mês, ela se juntou à cooperativa como responsável pela contabilidade, a primeira integrante que não trabalhava diretamente com a produção de alimentos. A notícia da transformação da empresa em cooperativa atraiu a atenção da imprensa local. Um jornalista do Gazeta de Mariana apareceu interessado em nossa história. A senhora nunca pensou em processar a igreja onde conheceu o golpista? Perguntou durante a entrevista. A igreja não teve culpa, respondi com convicção. Ezequiel enganou a todos, inclusive ao pastor. Nossa cooperativa inclui mulheres de todas as crenças, e algumas sem nenhuma. Aprendemos que o que nos une é mais forte que qualquer diferença. A reportagem publicada no domingo seguinte gerou uma onda de apoio que não esperávamos. Comerciantes locais ofereceram parcerias, o Banco Regional propôs uma linha de crédito especial e, principalmente, novas mulheres bateram à nossa porta, não apenas buscando emprego, mas pertencimento, propósito, recomeço. Ezequiel morreu 6 semanas após nosso encontro, conforme havia previsto. Recebi a notícia com serenidade. Não compareci ao enterro, mas enviei uma pequena cesta de biscoitos da cooperativa com um cartão simples. Descanse em paz. Dolores e as mulheres do Renascer. Sentada na varanda dos fundos da casa de Conceição, observo o sol nascente tingir o céu de tons alaranjados sobre as montanhas de Minas. Aos 76 anos, este ritual matinal tornou-se sagrado para mim. Uma xícara de café forte nas mãos enrugadas, o aroma dos pães de queijo assando no forno, e o tempo para pensar em tudo que vivi. As pessoas frequentemente me perguntam se sinto raiva de Ezequiel pelo que ele fez. A verdade é que essa emoção se dissolveu há muito tempo, como açúcar em água quente. Não foi um processo rápido, nem fácil. Durante os primeiros anos, a mágoa era um veneno que eu bebia diariamente, esperando que afetasse quem me feriu. Mas o único organismo que sofria era o meu próprio. Perdoar não significa esquecer, costumo dizer às mulheres que chegam à cooperativa com suas feridas ainda abertas. Significa escolher não deixar que o passado determine seu futuro. Esta lição custou-me anos para aprender. O verdadeiro perdão veio quando percebi que minha história havia se tornado maior que minha dor. Quando o câncer entrou em remissão completa, 5 anos após o diagnóstico, a médica oncologista segurou minhas mãos e disse algo que nunca esqueci. Dona Dolores, a senhora sobreviveu a 2 tipos de câncer, um no fígado e outro na alma. O segundo era o mais perigoso. Às vezes me pergunto sobre os caminhos alternativos que minha vida poderia ter tomado. Se Augusto não tivesse partido tão cedo. Se eu tivesse escutado os alertas de Conceição. Se tivesse questionado mais, confiado menos. Mas esse exercício mental se tornou inútil com o passar dos anos. Como explicar o inexplicável? Como a mesma tempestade que destruiu todo o meu jardim trouxe sementes que eu nem sabia que existiam? A cooperativa Doces Renascer hoje sustenta 27 famílias. Cada uma das mulheres que divide aquela cozinha industrial tem sua própria história de perda e reconstrução. Márcia perdeu tudo num incêndio.
Josefa foi abandonada pelo marido com 3 filhos pequenos. Regina enfrentou um AVC aos 42 anos que a deixou com limitações no braço esquerdo. O que nos une não é apenas o trabalho com os doces, mas a compreensão profunda de que a vida raramente segue o roteiro que planejamos. Tornei-me especialista em recomeços. Essa é talvez a habilidade mais valiosa que adquiri. Aos 50 anos, aprendi a confiar novamente, não em qualquer um, mas nas pessoas certas. Aos 55, dominei a arte de transformar dor em propósito. Aos 60, descobri que ensinar o que sabemos é uma forma de cura. Aos 70, percebi que minha história poderia ajudar outras mulheres a reescreverem as suas próprias. O nome Renascer não foi escolhido por acaso. Cada receita que desenvolvemos tem algo a ver com ressurreição. O bolo de fubá é feito com o mesmo grão que, enterrado, gera vida nova. Os pães são resultado da transformação da farinha pelo fermento. Os doces cristalizados preservam frutas que, de outra forma, apodreceriam. Há simbolismo até no processo de bater claras em neve. Como algo líquido pode se transformar em algo tão sólido e sustentável? Colecionei alguns arrependimentos, é claro. Gostaria de ter sido mais próxima dos meus sobrinhos quando jovem, em vez de mergulhar completamente no trabalho com Augusto. Parte de mim lamenta não ter tido filhos. Uma escolha consciente na época, quando a administração das farmácias consumia nossos dias. Mas aprendi a não habitar nesses espaços vazios por muito tempo. Os domingos, que antes eram dedicados à igreja, agora têm outro significado. Continuo tendo fé, mas ela se manifesta de maneiras diferentes. Vejo Deus nas pequenas gentilezas cotidianas, no motorista de ônibus que espera alguns segundos a mais quando me vê correndo para o ponto, na vizinha que traz uma porção extra do ensopado que preparou porque sabe que gosto, na paciente dedicação de Conceição ao cuidar de suas orquídeas. Minha irmã, agora com 80 anos, continua sendo meu porto seguro. Ela nunca cobrou 1 centavo pelo teto que compartilhamos, nunca jogou em minha cara os alertas que não escutei. Seu amor incondicional me ensinou que família vai além do sangue. É quem permanece quando todos os outros já partiram. Aprendi que envelhecer é um privilégio negado a muitos. Cada ruga no meu rosto conta uma história. As linhas em volta dos olhos são de tanto rir com as mulheres da cooperativa. O sulco entre as sobrancelhas relembra os anos de preocupação durante o tratamento do câncer. As marcas ao redor da boca são das milhares de vezes que provei receitas para garantir sua perfeição. A simplicidade tornou-se meu luxo preferido. Não sinto falta dos bens materiais que perdi. O pequeno quarto onde durmo, com sua cama de solteiro e o armário de mogno que pertenceu à nossa mãe, contém tudo o que preciso. As paredes estão decoradas com fotos das mulheres da cooperativa, diplomas dos cursos de confeitaria que ministrei e um único retrato de Augusto, para lembrar que nem todo amor machuca. O dinheiro, que um dia foi motivo de tanta angústia, hoje ocupa um lugar diferente nas minhas prioridades. Tenho o suficiente para viver com dignidade, contribuir nas despesas da casa e ocasionalmente presentear os sobrinhos netos. A maior riqueza que acumulei não pode ser medida em reais. Está nos olhares de gratidão das mulheres que encontraram um novo começo através do nosso trabalho. Quando me olho no espelho, vejo alguém irreconhecível se comparada àquela viúva de conjunto azul marinho que conheceu Ezequiel após o culto. O cabelo completamente branco, que uso curto por praticidade, emoldura um rosto sereno. Os olhos, porém, são os mesmos. Talvez mais sábios, certamente mais compassivos, inclusive comigo mesma. Se pudesse voltar no tempo e conversar com aquela Dolores de 49 anos, não tenho certeza se tentaria impedi-la de seguir o caminho que escolheu. Cada cicatriz que carrego hoje é também um testemunho de superação. Como poderia eu negar às outras mulheres o exemplo que minha história se tornou? O sino da cooperativa toca exatamente às 7 horas todas as manhãs. Hoje é um dia especial.
Estamos recebendo um grupo de mulheres de um abrigo para vítimas de violência doméstica. Algumas delas perderam tudo: documentos, roupas, fotografias de família, todas perderam a confiança em si mesmas e no futuro. Enquanto caminho lentamente pela rua de paralelepípedos em direção à cooperativa, apoiada na bengala que se tornou companheira nos últimos anos, vou ensaiando mentalmente o que direi a elas. Não sou oradora nem tenho formação para isso, mas aprendi que a sinceridade é mais poderosa que qualquer técnica de comunicação. O prédio da cooperativa, uma antiga casa colonial adaptada, surge na esquina como um cartão postal de Mariana. A fachada amarelo-ocre, com detalhes em azul colonial, destaca-se entre os outros edifícios históricos. Na entrada, uma placa modesta anuncia: Doces Renascer, sabor com propósito. As mulheres já estão sentadas em círculo quando chego. Olhos baixos, posturas defensivas, mãos inquietas. Conheço bem essa linguagem corporal. É a postura de quem foi convencida, repetidas vezes, de que não vale nada. Bom dia, começo, sentando-me com alguma dificuldade. Meu nome é Dolores, tenho 76 anos e gostaria de compartilhar algo importante com vocês. A vida raramente nos pergunta se estamos prontas para seus golpes mais duros. Ela simplesmente os desfere, às vezes quando menos esperamos. Conto minha história sem floreios ou dramatizações. Não precisamos disso quando a verdade já é suficientemente impactante. Falo sobre o luto, a solução, a manipulação emocional, a perda financeira, a doença, o abandono. E então, com mais entusiasmo, sobre a recuperação, o apoio inesperado, os pequenos passos diários, a cooperativa nascente. Cada uma dessas cadeiras onde vocês estão sentadas já acolheu alguém que achava que tinha chegado ao fim da linha, digo, apontando ao redor. Aquela mesa de mármore onde fazemos os doces cristalizados foi comprada com o primeiro lucro significativo que tivemos. O forno industrial foi adquirido depois que ganhamos um concurso regional de gastronomia. Cada objeto aqui conta uma história de recomeço. Uma das mulheres, que se apresentou como Luísa, criou coragem para fazer uma pergunta. A senhora nunca teve medo de confiar novamente? De ser enganada outra vez? Ah, o medo sempre esteve lá. Respondo com um sorriso compreensivo. A questão nunca foi eliminar o medo, mas aprender a não deixá-lo tomar decisões por mim. O medo nos mantém alertas, mas quando o deixamos no controle, ele nos paralisa. Confiança não é ausência de dúvida, mas escolha consciente de dar um passo adiante mesmo duvidando. Outra mulher, mais jovem, de olhos inchados de tanto chorar, pergunta: Como a senhora soube por onde começar? Eu me sinto perdida. Comecei pelo que sabia fazer, explico. Minha mãe me ensinou a fazer doces quando eu tinha 9 anos. Era algo tão básico que nem considerava uma habilidade, apenas algo que todos sabiam. Foi só quando comecei a vender para ajudar no tratamento do câncer que percebi. Às vezes nossa salvação está nas coisas mais simples que carregamos conosco. Após a conversa inicial, convido-as para a cozinha. Hoje vamos ensinar algo fundamental: o brigadeiro gourmet. Escolhi essa receita propositalmente. É algo que transforma ingredientes simples em produto de valor, não requer equipamentos sofisticados e pode ser feito em qualquer ambiente. Vejam como o chocolate derrete lentamente. Demonstro, mexendo a panela. É preciso paciência. Se aumentarmos o fogo para acelerar o processo, queima. Se não mexermos constantemente, empasta. A vida é muito parecida. Precisamos dar tempo ao tempo, mas nunca deixar de agir. Enquanto trabalho, observo seus rostos se transformando. A concentração na tarefa manual tem um efeito terapêutico que já testemunhei centenas de vezes. Há algo no ato de criar que reacende nossa luz interior. Saibam que nenhuma de vocês está definida pelos erros que cometeu ou pelas injustiças que sofreu, digo enquanto enrolo os brigadeiros. São apenas capítulos de suas histórias, não o livro inteiro. No final da tarde, cada uma leva para o abrigo uma pequena caixa com os doces que produziu.
Mais importante que isso, levam a semente de uma ideia, que talvez, apenas talvez, exista um amanhã melhor esperando para ser construído com suas próprias mãos. Quando todas já partiram, fico alguns minutos sozinha na cozinha silenciosa. Toco as bancadas de granito, os utensílios pendurados, as prateleiras com potes de ingredientes cuidadosamente etiquetados. Este espaço, que nasceu da maior dor que já senti, transformou-se no palco dos meus maiores alegrias. Olho pela janela, o sol poente colorindo o céu de Mariana. As montanhas ao fundo parecem guardiãs silenciosas de tantas histórias como a minha. Quantas outras Dolores existiram antes de mim? Quantas ainda virão? Ao fechar a porta da cooperativa, sinto aquela certeza tranquila que só a idade avançada traz. Não importa quão escura seja a noite, o sol sempre nasce novamente. Nem sempre podemos escolher o que nos acontece, mas sempre podemos escolher quem nos tornamos a partir disso. Enquanto caminho de volta para casa, uma frase ecoa em minha mente, algo que repito para mim mesma há quase 3 décadas. A vida me quebrou em 1000 pedaços, mas fui eu quem escolheu o mosaico que formei com eles. E que mosaico bonito conseguimos fazer, não é mesmo? Quer um cuidado especial? No primeiro comentário fixado, você pode baixar gratuitamente o nosso e-book exclusivo com receitas de chás tradicionais das avós. Um presente feito com muito carinho para aquecer seu coração. Aproveite!